Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Max Esporte caminhando para o seu terceiro ano, graças ao prestígio de vocês com a gente aqui pela TV Max, canal 525 e também 25 da NET, e você pode acessar a TV Max, o Max Esporte, em todas as outras plataformas. É só botar TV Max, Max Esporte, e você vai chegar até a gente, sempre num oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Rede TV e você aqui no Max Esporte. E como sempre, de hábito, começando o programa desta terça-feira, dia 19, o basquetebol para os amantes da bola laranja. Está chegando Marcos Bigu Mendes e o nosso grande basquete. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último sábado e domingo, nós tivemos o início dos playoffs da NBA. As 8 melhores equipes do leste, da Conferência do Leste, e as 8 melhores equipes da Conferência do Oeste estão divididas em pares, jogando uma melhor de 7 partidas, ou seja, a equipe que vencer os 4 primeiros jogos na série eliminará a outra. E neste sábado e domingo, 2 partidas me chamaram muita atenção. O jogo entre o Milwaukee Bucks contra a equipe do Chicago Bulls, onde o Milwaukee venceu por 93-86, mais uma vez mostrou o domínio de Giannis Antetokounmpo, um jogador de 2,11 m, com uma longa envergadura, com uma explosão fantástica, consegue correr a quadra toda, dá tocos, pega rebotes, enterra bolas com muita facilidade, dá giros muito bons dentro do garrafão, bom equilíbrio dos pés e das pernas, e também agora está começando a matar bolas de 3 pontos. É um jogador completo que vem dominando os jogos da NBA. É muito legal ver quanto que Giannis está jogando. O outro jogo que me chamou a atenção foi a vitória do Boston Celtics por 115 contra a equipe do Brooklyn Nets, que marcou 114 pontos. Foi um jogaço. E Kyrie Irving foi de novo a grande estrela. Mas Kyrie, no meu modo de ver, está levando uma certa vantagem. Para mim, junto com Chris Paul, são os 2 melhores armadores da NBA. Mas como não se vacinou contra o Covid, ele, de acordo com a lei do estado de Nova York, não podia participar dos jogos em Nova York. Ele só jogava as partidas fora do estado de Nova York. Com isso, ele teve menos lesões, ele pôde descansar mais e agora, nos playoffs, ele vai jogar com uma certa vantagem sobre os outros jogadores que jogaram 82 partidas. Mas é um cracaço de bola, é um grande jogador com muito recurso, muito fundamento, que também domina os jogos com muita elegância. Nos veremos na próxima semana para mais um Bola Laranja, Dicas do Basquete. Boa noite, tchau, tchau. Valeu, Bigu! Valeu, Marcos Bigu, aqui com a gente com basquetebol, esse esporte apaixonante e sempre você bem informado no basquetebol. Falando em boa informação, um esporte que cresce muito, envolve milhões e é destaque há muito tempo aqui no Max Esporte, é o E-Games. E quem sabe tudo de E-Games é o marido da Dona Ilana, que está me devendo, hein, seu Paulo Bizarro? Está me devendo, hein? É isso aí. Fala, Paulinho! Muito boa noite! Como dizia o grande Osmar Santos, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Vamos direto para aquela dica de games esperada de semana para semana. E hoje tem um remake espetacular de um jogo de 96, The House of the Dead Remake, que saiu para o Nintendo Switch no início desse mês. Um jogaço de tiro em primeira pessoa, onde você atira e mata zumbis e outras criaturas. Agora na sua tela.
zumbis, vamos para os esportes. Beisebol na sua tela, MLB The Show 22, um jogaço que saiu para PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Series. E ele tem cross-save e crossplay, onde você pode jogar com seus companheiros de outras plataformas, além de poder utilizar mais de 150 lendas desse esporte fantástico americano, agora na sua tela. E dos games de esportes para os e-esportes. LBFF terminou no último sábado com grande atuação, grande campeã Loud, que entrou com sangue nos olhos, 2 buias, 60 abates, manteve-se sempre na liderança da competição, só saiu muito rapidinho para a Magic Squad, que também jogou pra caramba, mas não conseguiu a classificação. Loud, grande campeã da Liga Brasileira de Free Fire. Quem teve também uma atuação espetacular foi a Vivo Kid, que conseguiu incríveis 3 buias e conseguiu a vice-campeonato ali na rabeira das últimas quedas. Parabéns aos 2 representantes do Mundial de Free Fire em Singapura e que venha esse título, hein? A Loud já bateu na trave uma vez. Loud, grande campeã, parabéns! Agora vamos para o CBLOL Academy, meu time de coração, Flamengo, Fly Sports, grande tricampeão, num jogo presencial contra a Pen Game, espetacular, com a torcida empurrando o tempo todo, mostrando que quando é presencial, a turma do Flamengo manda mesmo, a torcida é show em qualquer esporte, arrebentou. Parabéns ao tricampeão Fly Sports no CBLOL Academy. E dia 26 tem a grande final, Pen Game tá lá de novo contra a Red Kennedy. Já vamos estar junto, dia 26 a partir das 13 horas. Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau! Botar mais pra cá, mão. Tchau! É isso aí, Paulo. Grande abraço, um beijo pra você, um beijo pra Ilana. É games, tem CBLOL, CBX, CBK, sabe? Tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Mas aí, Paulinho, até semana que vem, Bigo também, em mais um Max Esporte com basquete e com e-games. Meu querido Douglas Equimanuel, bote meus mosqueteiros e a minha rainha na tela, por gentileza. Eles hoje vão começar, tá aí, meu doce Carlos Borges, meu saltitante Mário Silva, meu amoroso Otávio Bocão e a nossa grande rainha que embeleza o programa, a nossa Luciana Campos. Eu comecei hoje, pô, o final de semana passei, o Otávio, com você na praia, foi realmente, me inspirou muito, grande Bocão. Grande Bocão. Olha só, vamos antes de falar do futebol local, vamos saber as novidades do futebol europeu, direto da Bélgica, com o nosso PC Oliveira. Faz a perguntinha para o PC, Lu, abre você. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, aos nossos telespectadores, em especial o PC, que está lá do outro lado do oceano. PC, um grande beijo para você, espero que esteja tudo bem por aí. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre as semifinais da Champions League, temporada 2021-2022. Os jogos já estão definidos. Queria que você falasse como é que estão esses confrontos que vão definir os finalistas para a Champions League 2021/2022. Um beijo, PC! Luciana, a Liga dos Campeões chega às suas semifinais com uma grande surpresa. O Villarreal da Espanha, pela primeira vez em sua história, chega às semifinais da competição, eliminando o que para mim era um dos principais favoritos, o Bayern de Munique. Em um grande jogo, onde principalmente a sua defesa se destacou, os espanhóis conseguiram empatar nos 45 do segundo tempo, levando assim então a classificação, já que eu recordo tinham ganhado o primeiro jogo em Villarreal pelo placar de 1-0. No outro jogo da terça-feira, o Real Madrid, apesar de ter sido derrotado em casa, 3-1 no tempo normal e depois marcou o segundo gol na prorrogação, acabou se classificando pela quantidade de gols marcados. Mas mais uma vez, e a exemplo do que eu já dissera em outros comentários, demonstrou ser uma equipe irregular, que altera bons jogos com jogos não muito bem conseguidos. Ficou então marcado esse jogo, essa semifinal, contra o Chelsea,
principalmente pela falha do Mendy, no primeiro jogo, e que decretou a derrota do Chelsea por 3-1 em seu campo, Stamford Bridge. Com isso, o Real Madrid também se classificou. Na quarta-feira, última quarta, jogaram então os 2 últimos jogos. Um grande jogo
bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max. 3 anos quase no ar, com seu prestígio, com seu apoio, falando sobre o futebol do Rio em destaque, mas também o que acontece no futebol de uma maneira geral. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga. É muito melhor. RenTV do meu amigo Júlio Cosentino. Valeu, Julinho. Feliz da vida. Hoje o Júlio quase que vai mandar alugar uma televisão, vai mandar de presente televisão, ar-condicionado, geladeira, tudo tem direito para o Paulão. O Paulão do Cuiabá, que fez aquele gol contra no último lance do jogo de sábado. Júlio Cosentino falou, não, Paulão, vou mandar tudo para você, meu garoto. É isso aí. Valeu, Julinho, um forte abraço. Meu querido Douglas Equimanoel, o homem mais apaixonado do Brasil, diz que vai casar também. Bota a galera na tela mais uma vez, na abertura do segundo bloco, ao lado de Otávio Bocão. O Otávio está tão apaixonado, só fala em liga, prova que a idade dele já é meia provecta, liga, ele pensou em outra liga. Otávio Bocão, Luciana Campos, meu doce Mário Silva e também Carlos Borges, o locutor da voz cristalina, o locutor de todos os esportes. Nessa resenha bem raiz aqui pela televisão, vamos em frente. E eu queria saber, começar com você, Borges, em relação ao Flamengo. O jogo já foi domingo, Flamengo. Eu queria saber se foi a melhor exibição do Flamengo nesse ano de 22. Não, Mazela, realmente o melhor jogo do Flamengo ainda não. Ainda não tem, logicamente, nenhuma comparação, não estou comparando com o JJ de 2019, mas o do Paulo Souza, ele mesmo na entrevista coletiva após o jogo, disse que quando se vence, tem que se ver os erros que o time cometeu. Então eu só acho o seguinte, tem que dar crédito ao Paulo Souza, que tem pelo menos brigado à beira do gramado com os jogadores. É verdade. Olha só. Luciana, o Borges teve que responder e teve que procurar resposta no JJ em 2019. Você acha que no jogo passado queriam crucificar o Paulo Souza? Por causa de uma partida já muda de ideia assim? Essa concepção é bem alternada? Eu não entendo. Olha, Mazela, eu acho uma grandíssima bobagem essa questão de comparação com o Jorge Jesus e a forma como se conduz as críticas em relação ao Paulo Souza. Eu acho que é evidente, aliás, está mais do que evidente que havia um problema interno dos jogadores no Flamengo e isso foi exposto. E após essa exposição e após os atores sentarem, a própria diretoria se posicionar na defesa do técnico, alguns jogadores recuaram. E a gente viu isso dentro de campo. Até porque pessoalmente, eu vi o Flamengo, quando o Paulo Souza chegou, eu já havia percebido uma evolução, a gente já vinha vendo essa evolução, mesmo que mínima, e eu acho que o jogo contra o Atlético na final da Supercopa comprovava isso, mas depois a coisa degringolou e ficou muito claro que aquilo não tinha nada a ver com o método, não tinha nada a ver com o sistema, e sim algo que acontecia ali dentro. Depois que a coisa publicizou, eu penso que as coisas entraram no trilho após os jogadores, técnico e diretoria sentarem, e agora o Paulo Souza, eu acho que está de novo com o time na mão. O Mário... Posso responder? Claro. Porque você foi citado, por exemplo. A gente não vê, em momento algum, treinamento. Esse negócio de que vem dizendo que teve reunião, que teve isso... Não, o Borges, olha só. Gente, desculpa. Nada disso, Luciana. Desculpa. Cara, pelo amor de Deus, Borges, não fala isso não, cara. Eu Paulo Souza com o JJ. Não, eu só não, pelo amor de Deus, ninguém tá comparando. Ô, Borges, você vai ao Ninho do Urubu pra dizer que não tem treinamento? Como é que você chega pro cara e diz que não tem treinamento, Borges? Pelo amor de Deus, cara. A gente é profissional, a gente não pode sair falando isso. Como assim eu vou dizer que o cara não tem treinamento, cara? Pelo amor de Deus. Não, o Borges não falou isso. O Borges falou que não vê treinamento. Não vê. Deixa eu defender aqui. O problema é o seguinte, ele não falou isso. Só para eu falar. O que eu falei é que ele tem o esquema dele. Lógico que a composição do esquema dele precisa de jogadores fisicamente bem para que possa fazer a sanfona, para que quando perca a bola tenha a volta imediata. Isso não acontece normalmente, porque tem jogadores, ele mesmo na entrevista coletiva do domingo falou, tem jogadores que tecnicamente
e fisicamente não estão bem. Isso, simples. Mas Sim, mas a crise do Flamengo, o que gerou a crise do Flamengo não foi isso. A crise do Flamengo foi um grupo de... Isso ficou muito claro depois de informações que colegas jornalistas trouxeram. O Vene Casagrande e o próprio Caê trouxeram isso. Aonde eles estão? Caê Mota, do GE, e o Vene Casagrande. Trouxeram informações. Pelo amor de Deus, Borges, vai defender jogador? O Mário Silva está aqui. O Mário Silva cobriu o clube de futebol que acompanhava os caras no treinamento. Você via quem. 4 técnicos caíram. E a culpa é do técnico? 4 técnicos caíram. 4 técnicos anteriores. Mas caíram porque 4 técnicos anteriores. O Renato não teve culpa nenhuma na final contra o Palmeiras. Tá bom. Na Libertadores. Sim, ele é incompetente. Não teve culpa. Competente. Não teve culpa. Porra, competente. O cara conseguiu perder para um elenco que era inferior ao do Flamengo porque ele não soube organizar a equipe. A incompetência do Renato? Qual a incompetência se o cara errou? Errou uma bola? O jogo podia... Por que ele errou, Borges? Sério mesmo que a gente vai colocar a culpa da final num garoto? Sendo que você não tinha uma equipe 100% pronta, você não tinha uma equipe que não sabia fazer. Você pode botar a culpa no Davi Luiz, que não tinha que ter dado... Tá bom, Borges, tá bom. Crise na Gávea! Mário! Fogo no parquinho! Mário. Vamos ver qual é a posição do terceiro rubro-negro. Fala, Mário. O Flamengo está em crise, primeiro... Eles querem isso. Primeiro que o Jorge Jesus é passado. Passado brilhante. Foi um dos momentos maiores de futebol que eu vi na minha vida em termos de um time. Eu comparo a alguns momentos do Santos, que durou muito, a alguns momentos da academia do Palmeiras, as 2 academias, e do Inter e do Cruzeiro. Mas isso ficou lá em 19. Tanto assim que o Flamengo ainda repetiu e em 20 foi campeão com o Rogério Ceni. Os técnicos caíram por diversos motivos. O Torran não foi uma bobeada de quem contratou. O Rogério, talvez porque... Sei lá, a gente não está vivendo... Aí é que entra aquela história que o Borges estava dizendo. A gente não vive mais a política inteira. Que houve alguma coisa, com certeza. Agora, 2 coisinhas só, Mazela. Primeiro, o time de 19 tinha Rodrigo Caio em forma, o outro do lado dele, o Pablo, jogando uma barbaridade... O Pablo Maris. E mais uma coisa. Rafinha explodindo. Olha quantos já tirei. Gerson, brilhante. Só me falta agora quem era o lateral esquerdo. Eu já esqueci. Que não era o René, o titular. Era? Felipe Luiz. Era sim. Hein? Não, Felipe Luiz. Antes. Primeiro o René. Outro dia eu vi alguém dizer que o René... Chamaram o René de Pereba. Foi um colega nosso. Não pode chamar o rapaz de Pereba, que os coleguinhas elegeram o lateral do ano no Campeonato Nacional. O René, que está indo no Internacional. E a segunda coisa é com relação ao que a Luciana disse. O Paulo Souza também não conhecia o elenco. E aos poucos, alguma coisa aconteceu lá dentro. A gente não sabe porque a gente não viu. Mas mudou. Tanto que ele passou a escalar o Everton Ribeiro aonde ele tem que ser escalado. Conversa. Houve uma conversa. Peraí, Mário. Houve uma conversa. O Everton Ribeiro pode ter conversado com ele. Olha aqui, eu não... Pode. Tô aqui, claro, mas ninguém... Olha aqui, daqui não dá para eu jogar. Mas isso acontece em qualquer lugar. Isso acontece em... Eu cobri clube e cansei de ver o cara chegar e dizer, não dá para eu jogar ali. É isso aí. Isso acontece. Mas a Luciana, alguma coisa aconteceu. Eu cobri o Fluminense de Delay, de Jandir, o Fluminense. Eu vi os jogadores se reunirem para falar, esse técnico não. E o técnico não ficou. Quer que eu diga onde foi? A cobertura do Jandir em frente às Laranjeiras. E o técnico
Não ficou e você sabe quem é. Não sei, não. Porque Fala não quem ficou. foi. Quem é? Foi o Lopes. O Lopes não ficou. Antônio Lopes. Antônio Lopes. Não São ficou, histórias por quê? aqui no Porque eles não Max queriam. Esporte. É isso. Isso É. tá bom. Eu estava lá Então, no jantar. mas você foi um dos Então, mais acontece brilhantes isso. repórteres Isso sem rasgação de acontece. seda. O E que eu lá acho legal a do Max Luciana Esporte... tem razão. Só um minuto, Marcelo. Deixa eu dar uma A pincelada Luciana nesse tem Flamengo, razão. rapidinho. Alguma coisa Você vai, aconteceu lá dentro. Alguma É que isso eu coisa acho. aconteceu. Eu também acho. Eu acho. O que eu acho legal no Max Esporte, que você tem um programa raiz, cada um tem sua opinião, discute, mas com respeito. É bem legal. Eu acho que o telespectador está cansado de gente em outros canais, todos serem donos da verdade, ditando regras e tom professoral. Aqui a gente fala o que tem que falar, que a gente pensa o que é certo. Você, telespectador, pode até não concordar, mas está aí. Isso é a verdadeira essência de um programa de debate esportivo. Mazela, Fala, você, me dá Otávio só um Bocão. minutinho. Só um Por minutinho. favor, Mário, para poder Só antes tocar do o programa. Bocão, só um minutinho, Bocão. Seguinte, eu disse na Rádio Nacional que o Lopes não ia ficar. Alguém me ligou, dona Elza, minha amiga, esposa, mas o quê? E não ficou. E não ficou. Porque Mas isso era outros acontece tempos, e ele outros não tempos. ficou. Não, Não é é o outro Bocão tempo. agora. Você podia... Deixa o não. Bocão falar, Mário. Só você fala, Mário. Assim, não, Mário, É o falar, Mário. Borges. O Borges. Eu acho legal essa discussão, que a gente não pode deixar de falar, contextualizando um pouquinho de cada um de vocês aí, claro, que a qualidade técnica do Flamengo ela continua sendo absurda. Você pega um pouquinho de cada um, acho legal isso aí. É claro que tem a parte física envolvida. Não se pode ficar refém de um 2019 fora da curva do Flamengo. Claro que o Flamengo foi fora da curva. Os outros times começaram a entender a forma de jogo, e que é característica de treinadores portugueses agora. Perfeito. É óbvio que houve algum desentendimento entre jogadores e comissão técnica de treinador, porque eu sei que há uma divergência lá dentro do grupo que não aceitavam a ideia de jogo do Paulo Souza. Isso aí é fonte lá dentro do jogador. E é claro que isso gera uma instabilidade. Por quê? Os jogadores hoje, hierarquicamente, são os que conquistaram. Há uma diferença grande hoje de treinadores que vêm, por exemplo, eu falo do Paulo Souza e do Vitor Pereira do Corinthians, que pegam jogadores cascudos, rodados, e falam assim, ó, eu não vou aceitar isso, tá? Se não estiver de acordo com o nosso grupo aqui, a gente não aceita. Diferente do Luiz Castro, que pega um time virgem, que todo mundo quer objetivos. Então, esses jogadores, eles estão, claro, formados ali num grupo que eles querem o melhor para eles. E outra coisa, a parte física pesa um pouquinho também. E eles demonstraram nesse domingo uma evolução importantíssima na parte física. A parte técnica, a gente já sabe que eles são capazes. Para mim, continua sendo o melhor time do Brasil, o Flamengo. Mas a parte física evoluindo, eles conseguem exercer a função dada pelo treinador. Perfeito. E deixa eu projetar, o Flamengo joga amanhã com o Palmeiras, né? Antecipação, Lu, da quarta rodada. Sim. Isso. Amanhã, 7h30. Vamos lá para mudar de assunto, falamos de Flamengo, está quente, Flamengo é importante, mas projetando o jogo de amanhã, projetando... Ô Douglas, repete daqui a pouco o recado que eu não peguei. Projeta o jogo de amanhã, Luciana. Olha, Mazela, amanhã é o reencontro do Flamengo e Palmeiras, o último encontro, o Palmeiras saiu campeão lá do Uruguai, foi a última partida em novembro, em 27 de novembro, e o que se espera é um encontro entre os dois portugueses, né, Abel Ferreira e o Paulo Souza. O Palmeiras que não começou muito bem, perdeu a primeira para o Ceará, empatou a segunda, o Flamengo que começou empatando e teve uma bela vitória contra o São Paulo, então se espera amanhã um encontro de dois técnicos que pensam, que estudam muito o futebol e com duas grandes equipes. O Bocão até lembrou, o Flamengo de fato tem um melhor elenco ainda, apesar das limitações e de algumas questões físicas. A gente viu aí que o Matheus França, o menino, se machucou e deve ficar aí 3 meses fora. A gente tem ainda o problema do Pablo, que veio um zagueiro comprado que chegou e se machucou. Enfim, o Rodrigo Caio, que já está fazendo a transição, enfim. Mas o que se espera para o jogo de amanhã é um grande confronto entre duas grandes equipes, que são as equipes, né, tidas aí como as favoritas para conquistar o título do Brasileirão.
ao lado Ô, do Marcelo, Atlético Mineiro, só um lembrando que o detalhe. Palmeiras começou mal e o Flamengo está recuperando. Fala. Sim, Só um detalhe. Esses jogos do Flamengo e Palmeiras estão sendo, passou para essa quarta-feira, em função de que Flamengo e Palmeiras jogam no dia 30, o Palmeiras, e no dia 1º de maio, 30 de abril, 1º de maio, jogam os seus jogos pela Copa do Brasil. E o Flamengo respondeu ao Palmeiras. Se lembra aquele jogo que o Hugo Souza jogou pra caramba, que só teve torcida do Palmeiras, não teve do Flamengo? O Flamengo agora terá só a torcida dele e não terá do Palmeiras. Isso é uma grande... Não vou falar a palavra que me veio a boca aqui para falar uma besteira. Porque isso é uma O grande São Paulo no palhaçada. domingo, acho que ia ser só Flamengo, mas não teve torcida do São Paulo no Não, domingo, no teve Maracanã? São Paulo, teve São Paulo. Teve o a Paulo que torcida do São não Paulo. ia ter Agora, e teve nesse também. jogo, nesse jogo de quarta-feira é que vai só ter torcida do Flamengo. Isso é uma grande palhaçada. Não, Isso é mas uma não certo, tem pra só isso fechar, no meio, não. Mas não tem só isso no meio, não. O Flamengo pediu para adiar o jogo porque tinha uma série de jogadores com Covid e o Palmeiras não aceitou, disse que tinha que jogar, jogou e se deu mal. Porque o Flamengo empatou um jogo com um time de garoto com o Hugo no gol. A garotada. Isso. Mas, então, mas, o vento que vento um tá erro lá, não justifica deixa outro. acabar o bloco. Um erro não justifica o outro. Um erro Perfeito. não justifica o outro. Concordo com o Roger. O erro Para fechar justifica o o outro. bloco, para fechar o bloco, então, o Douglas está me falando que está em cima da hora aqui, senão o de Boné vai comer o fígado da gente. Olha aqui, ó. Placar, Bocão, para Flamengo e Palmeiras amanhã. Você com a sua 2-1 isenção. Palmeiras. Com a sua isenção 2-1, vocês três agora não vão votar nada. Eu assino embaixo. Ele não falou que o time é o melhor? É o melhor time do Brasil? Mas o time melhor perde também. O time melhor perde. Daqui a pouquinho a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte. Sempre no oferecimento de RenTV. Eles estão se pegando, Bocão. Estão se pegando. O Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte aqui pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, discutindo, e como estamos discutindo, os principais assuntos. O Flamengo pegou fogo. Já já vamos falar de Fluminense, de Botafogo, de Vasco da Gama, já falamos de basquete, de games, de futebol internacional, e o foco agora com os times do Rio de Janeiro, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. RenTV com a gente e o programa chegando, quase completando 3 anos de idade, graças a você, com seu prestígio, com sua força, e isso é muito importante para a gente. Programa Raiz, aqui é programa Raiz. Ninguém é o dono da verdade, aqui ninguém dita regra, cada um tem sua opinião, e talvez os mais novos não estejam muito acostumados, mas os mais velhos estão acostumados em rádio e televisão, em famosas resenhas, que o couro comia, e o couro comia. Bota a galera de volta, meu querido Douglas Equimanuel, meu querido amigo. Estamos de volta com o Bocão, com a Luciana, com o Mário e com meu irmão Carlos Boxes. Vamos em frente, falamos muito de Flamengo. Eu queria começar com o Mário agora, porque ele falou: Paulão é seleção. Eu fiquei emocionado com a sua frase. Ei, Mário! Olha, há muito tempo atrás alguém me disse algumas coisas referentes ao Fluminense. Primeiro é o seguinte: não deixa chegar. Quando o Fluminense chegava, normalmente ganhava título. E o Fluminense ganhou muitos títulos. É o que tinha mais títulos carioca, depois superado pelo Flamengo. Outra coisa sobre o Fluminense, que é o time que tem mais sorte. É bafejado pela sorte. E aí eu me lembrei do jogo Fluminense e Botafogo, do Campeonato Estadual, quando eu disse aqui, no Max Sport, que o Fluminense estava com a sorte do campeão. E foi campeão. Não quer dizer que ele esteja com a sorte do campeão.
Mas um Paulão de vez em quando faz bem. O Paulão também é um azarado, coitado. Eu respeito muito o profissional. Ele tropeçou e botou a bola dentro de campo. O meu neto falou assim para mim, ele continua o mesmo que era do Vasco, que ele jogou no Vasco, no Cruzeiro, no Internacional. Aconteceu. Um jogo difícil para o Fluminense com o Cuiabá. Eu não sei o que está acontecendo. Aí é aquela história que a Luciana disse no bloco passado. Eu não sei o que acontece lá, porque o jogador tem que entender que com uma maratona de 3 jogos, você tem que poupar alguns jogadores. Tanto que o Abel começou o jogo sem o Cano. Você quase entrou pelo Cano. Piadinha sem graça, mas... lá de fora. Ancelotti, o Fred não dá mais, Pepe Guardiola, aquele treinador, eles fazem isso e são elogiados, Marcelo. Eu acho que o sistema tático do Fluminense não funciona. Sistema tático é uma coisa, poupar é outra. Mas ele começou com o Fred, Bocão. Você é um jogador, ex-jogador. Quando chega a alguma idade, o corpo, Bocão, já não responde mais. Ou estou falando bobagem? Nem com difícil, Bocão, né? nem com Melzinho, Bocão, nem com Melzinho vai responder. Você tem uma inteligência mais apurada, evidentemente, né? Mas o teu corpo não consegue. Eu vou discordar um pouquinho do mestre ídolo Mário Silva em relação ao Fluminense. Primeiro que o Flamengo veio do Fluminense. Segundo que o Flamengo tem pacto com o diabo quando faz os gols no finalzinho. Ninguém tem mais sorte no mundo que nem o Flamengo. É igual o Real Madrid na Espanha. Não comparando times, tá? Que a torcida acha que o Flamengo o Flamengo é o Real Madrid. Esquece. Mas é claro que o jogador hoje mais velho, mais experiente, ele tem a inteligência apurada, mas não tem, a perna não vai, não tem como. Só que ele tem os atalhos. Talvez ele corra menos, vide Nenê no Vasco, né? Porque está perdendo até um pouco mais de espaço agora, mas tem uma característica diferente dos atalhos. Eu acho legal isso. Agora, o Fluminense, o Abel, ele faz um ótimo trabalho no Fluminense. Ele tem uma identidade com o Fluminense pertinente, né? Já conquistou pelo Fluminense. Ele foi cria do Fluminense, da base do Fluminense, jogou no Fluminense, sabe como ninguém em Laranjeiras. Mas é claro que se o jogador não der resposta no campo, não adianta. A gente vai sempre achar que o treinador é culpado de tudo. Tá bom, então. Eu Mazela, do relator. Bota a galera. Mazela, os últimos títulos do Fluminense foram conquistados sob o comando do Abel. Imagina se estivesse fazendo as coisas que poderiam fazer. Lu, você entende? O Natan não tem tido oportunidade. Uma das poucas vezes que entrou, não foi bem. Na realidade, não foi bem. Mas se não der continuidade, o Arias foi mal, demorou a pegar. O Ganso ficou 3 anos no chinelinho, agora que está jogando. Vários jogadores tiveram várias oportunidades e alguns tiveram e não jogaram nada. E o Natan, que foi a contratação do ano do Fluminense, não joga. Inexplicável. E tem umas malas que falam, mas o cara entrou e foi mal. Mas ele entrou, ele começou 4, 5 jogos no máximo, entrou no final do jogo. E realmente, no último jogo, ele não foi nada bem. Mas não seria para insistir, porque só quem cria nesse time é o Ganso. O resto é transpiração e não inspiração. Tem o dia a dia da semana que a gente não vê, né? Tá sendo muito mal, né? Mas como ninguém vem a público e não fala nada, a gente projeta as coisas, senão não vai ter programa. Mas ele não pode vir a público e falar assim, gente, eu não ponho o Natan dando uma satisfação à torcida, porque ele treina a semana toda mal, tá? Tô tentando botar ele em minutos finais e ver se ele consegue pegar uma motivação. Ele treina a semana toda mal, a diretoria, a comissão técnica falou, Bonitão, como a Luciana falou, que o pessoal do Flamengo fez, Bonitão, senta aqui, contaram uma história aqui no intervalo, para quem não viu o intervalo, que ninguém vai ver o intervalo, de uma briga do Diego Alves comentando algumas coisas, foi o que disseram. Então essas coisas, porque ninguém fala nada, é o mistério de Agatha Christie. Mas... Mazela, com relação a Natan, eu me lembro que na ocasião da contratação, muita gente falava sobre isso, que se esperava dele que ele entregasse uma intensidade que ele já não apresentava lá no Atlético Mineiro, e que talvez o que o Fluminense procurava dele, aquele 10, né, de criação, que hoje o Ganso vem fazendo, você bem lembrou,
que essa não seria uma característica dele. Eu acho que é o que está acontecendo. O Fluminense precisa desse cara até para, por conta da maratona de jogos, para ali você alternar com o Ganso, e você não encontra na mesma intensidade que o Ganso entrega. E o Natan realmente, quando não... Mas não estão dando chance, Luciana, pro cara. Pois mesmo é. jogando mal, não estão insistindo, caramba. Então o cara no treino a gente não sabe. E tem isso. A gente não sabe porque a gente não tem essa informação, não estamos acompanhando o treinamento, e a própria característica do jogador, eu me lembro muito bem, na época de contratação dele, falavam isso, olha, o Fluminense busca um 10, até para entregar, para fazer aquela ligação do meio com o ataque, para chegar até o Cano, né, que é o cara, a gente sabe que é o cara do gol, a bola precisa chegar até ele. O Ganso vem fazendo esse trabalho quando entra, mas ele não pode ser sempre, porque jogo a cada 3 dias, nenhum jogador aguenta. Então seria o Natan. Ele tem cirurgia no joelho, nos 2 joelhos. Exatamente. É complicado. Bom, vamos esperar mais um pouquinho, Bosch, para encerrar. Mas, Mazela, eu acho um absurdo hoje, se eu jogasse futebol, tivesse 20 anos, tivesse que marcar um Ganso, com mais qualidade que tenha, com a intensidade que tem hoje o futebol, e ele se sobressair em relação a mim. É igual o D'Alessandro do Internacional, 41 anos de idade. Ele pode ter a maior técnica do mundo. Não vai pegar eu com 20 anos de idade. Eu vou rasgar ele, vou tomar bola e vou embora. Agora a gente cria um negócio do jogador. Acabou. Aquele futebol de técnica, acabou. É intensidade. O André, pra mim, é o melhor jogador do Fluminense. Imagina jogando contra o Ganso. Ele ia roubar todas as bolas do Ganso. Aí o cara tem respeito. Meu ídolo. Não dá. O Ganso é muito bom jogador tecnicamente. Mas com 20 anos, quer ter vergonha se não ganhasse dele. O que é, Mário? O que você quer, Mário? Com esse dedinho aqui, com esse dedinho. Fala. É rápido. É que os treinamentos que a gente não pode mais assistir, o treinador não é doido. Por exemplo, houve no jogo de domingo passado, do Flamengo, apareceu o Isla, porque o Mateuzinho está machucado. Mas o Isla está treinando. O cara não desaprendeu. Agora, tem momentos e momentos. O momento desse não é tão bom, o momento está aqui. Agora, o Natan, na qualidade que ele tem, para ele ser liberado pelo Atlético, você tem que ligar a campainha. Alguma coisa estava acontecendo. Tá bom. Então, eu acho que se contrataram, algumas informações positivas deveriam ter tido, como negativas também. Para se encerrar o Fluminense, quero falar de Botafogo, que eu fiquei muito feliz com a vitória do Botafogo no último domingo, porque o Botafogo não pode ser motivo de chacota e agora, então está começando a aparecer. Projeta Fluminense e Vila Nova, Copa do Brasil, daqui a pouquinho, primeiro jogo no Maracanã, daqui a pouco. É um adversário difícil. Vila Nova provou contra o Vasco, jogou. Mas são 2 times de segunda divisão, Bosch, não pode ser difícil. É difícil sim. O próprio Bocão falou agora. O futebol é intensidade, não tem esse negócio do cara. O Paulo César, o nosso. Paulo César Oliveira é o nosso. O Paulo Henrique Ganso contra um cara mais novo, contra um cara do Vila Nova mais novo, o próprio jogador do Vila Nova chegou em cima do Nenê, apertou o Nenê e o Nenê afrouxou. Então eu acho que é um jogo difícil. Mesmo, é bom lembrar que o primeiro eu sou jogo Fluminense do 2. Olha, eu sou Fluminense do 2. Então, Mário, seu placar para o jogo de daqui a pouco, Mário. São 180 3-0 Fluminense. E depois joga lá. Obrigado, Mário. Você vai ter mais espaço para falar, o senhor Borges não. Isso aí é um esquema, 3-0. 2-1. Deixa eu falar do Botafogo. O programa está realmente... O Borges está com o Jô Soares na canequinha do Jô Soares. Virou moda. Tu não bota canequinha na mesa. Daqui a pouco a Lu também vem canequinha, aquela da caveira. Agora virou moda. Tinha que arrumar alguém, Bocão. Você gosta de todo mundo fazer a canequinha do Max Esporte. Vamos ver, olha aqui. Detalhe, o Jô Soares não lançou a canequinha. O Jô Soares copiou de um cara lá dos Estados Unidos. Do Léo alguma coisa. Aquele mesmo. O programa era uma... Bom, olha aqui, ó. Bom, Botafogo, numa estreia ruim, a verdade é ruim, desentrosado, para um jogo convincente no último domingo, e na estreia do treinador português na beira do campo, hein? Que bacana. Gostei do Botafogo. Isso faz uma diferença, né, Mazela? A gente sabe disso. Quem jogou bola sabe a diferença que é da cobrança. E como é de característica dos treinadores portugueses jogar junto, isso facilitou ainda mais. O jogador gosta de ser cobrado. Depois de um cenário totalmente adverso, né, jogando contra o Ceará,
vindo de 3 vitórias seguidas, 2 pela Sul-Americana, ganhando do Palmeiras, jogando no Allianz Parque, todo mundo disse, o Botafogo não ganha lá de jeito nenhum. É claro que o primeiro tempo foi muito ruim, falta de entrosamento, mas o discurso do Luiz Castro no intervalo do jogo, com certeza deve ter sido, eu não treinei vocês essa semana para vocês fazerem esse tipo de papelão aqui no primeiro tempo. Um time totalmente apático, as linhas espaçadas. O segundo tempo melhorou, as linhas compactuaram, e aí os jogadores do Botafogo deram o máximo deles. Tanto é que o Botafogo terminou o segundo tempo, aos 41, pegando lá em cima, e as substituições surtiram efeito. O reflexo é que gera uma competitividade, com todas as contratações que o Botafogo fez, uma competitividade sadia dentro do elenco. Vai vir Gustavo Sauer, eu estou numa expectativa enorme de ver esse jogador, porque eu conversei com alguns portugueses e eles disseram que é um jogador de altíssima qualidade, tem o Tietê para estrear, são jogadores, mas a gente tem que ter cuidado para não desmerecer esses jogadores que se entregaram, deram uma resposta absurda. E lembrando que o Herisson, que ninguém acreditava no Herisson, que foi artilheiro da Série B do ano passado, vindo de um Brasil de Pelotas rebaixado e último colocado, ele está dando uma entrega absurda ao Botafogo. Tem muita coisa boa para acontecer. Esse é o conceito de avaliação que eu tenho para a torcida do Botafogo. Um pouco de paciência, as coisas vão se encaixar. O Botafogo perdeu de 3-1, venceu de 3-1, então acertou o saldo, acertou tudo. Você está levando fé, Lu? O Botafogo é imprevisível. Eu achava que o Botafogo ia mal no Carioca, desse acertei, foi muito mal. Mas sim, em que pese no último lance ter o azar contra o Fluminense, mas de um modo geral o Botafogo não fez uma boa competição. E no ano passado eu achava que o Botafogo ia quebrar a cara, e eu quebrei a cara, e o Vasco quebrou a cara, e o Botafogo fez uma todos campanha daqui quebraram a cara. Eu lembro perfeitamente, Jorge Ramos, Sérgio Américo, eu lembro que eu falei, Botafogo vai se classificar para a Série B com 3 rodadas de antecedência. Só você. Falei isso Só aqui, você, é verdade. Fala, Lu. E o Bocão tem razão mesmo. A gente achava que o Vasco iria subir, por teoricamente ter um elenco melhor no ano passado e não o Botafogo, mas no campo o Botafogo se mostrou não só muito mais aguerrido, muito mais organizado e conseguiu ser campeão da Série B e tá aí. Eu tenho uma expectativa enorme, Mazela, eu tô apostando nesse time do Botafogo, acho inclusive que fica entre os 10 no Brasileirão, acho que inclusive consegue ali beliscar uma vaga na Sul-Americana. O time, quando começaram a dar liga, já começou, a gente viu isso, porque o jogo, vamos lembrar, que foi na casa do Ceará, depois do Ceará ter ganho do Palmeiras dentro de casa. Então, assim, ter feito uma estreia... Lu, e não perdia há muito tempo em Fortaleza. Detalhe. Exatamente. E a última vitória do Botafogo foi em 2014, em Fortaleza, em cima do Ceará. Exatamente. O Bocão mencionou aí alguns jogadores. Eu também estou esperando aí o Cuesta, que foi uma contratação, um bom zagueiro. O Botafogo está se organizando. Eu acho que isso vai ser muito bom para o futebol carioca, para o Botafogo voltar para o local em que ele é merecido. E vai ser interessantíssimo a gente ter esse time que, me parece, o Luiz Castro já começa a dar liga e já começa a pegar para si esse time que está embalado. E eu aposto no time do Botafogo esse ano, hein? Bom, Flamengo joga amanhã com o Palmeiras, jogo antecipado pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense daqui a pouquinho pela Copa do Brasil no Maracanã contra o Vila Nova. E o Botafogo vai a Brasília jogar com Ceilândia, é isso, Borges? Isso, Ceilândia. É amanhã? O jogo é amanhã, né? Jogo amanhã, 9h30 da noite. O Mário já deu o palpite do Fluminense, o Bocão deu o palpite do Flamengo e agora a Luciana dá o palpite do Botafogo. Eu acho que 2-0. Para o Ceilândia ou para o Botafogo? Botafogo, 2-0 Botafogo. Tá legal. Luciana, você está convidada para... Aliás, todos vocês quiserem encontrar com a gente todo sábado na Barra Posto 6. Estou eu, Bocão, todo mundo lá resenhando, o Vilela, nosso querido Rogério. É um sucesso. Pode chegar, pode resenhar, estamos lá, viu? Aí, mano, você bota aquela sunga do Gabeira e vai lá também encontrar com a gente. E você de sunga do Gabeira vai ser um sucesso, hein? Vai ser uma maravilha. Olha só, olha que se dá problema. A exemplo do Bocão, é boca livre, não? Ou tem que cada um contribuir? Depende. Se o dono da barraca lá tiver de bom humor, tem boca livre. Senão vai ter que pagar. Mas agora, eu só estou pedindo... Vem, Mário. Não quero... Olha,
eu não quero bancar o Urubulino, aquele personagem dos Cinco Anjos, não. Mas calma que o Leão é manso. O Botafogo ainda está começando o caminho. Calma para não chorar na rampa. Vamos ver. O que eu acho engraçado, nego descia o pau no Flamengo que vinha horrível, vinha mal. Ganhou no domingo do São Paulo, as pessoas... Eu não desci pau ninguém. Não, eu não estou citando nomes, estou falando que muita gente, tem muito comentarista de resultado. Cara, é maravilhoso, as pessoas não enxergam a frente. E graças a Deus aqui no Max Esporte, um outro às vezes dá uma mancada, eu inclusive, mas a gente sempre vai à frente. E não é. A maioria das pessoas comenta o resultado. Esquece que deram uma porrada semana passada e na semana seguinte é o melhor. Aí o Flamengo toma um pau do Palmeiras, vai voltar tudo de novo. Flamengo, tudo é normal. Você está falando do Flamengo ou do Botafogo? Flamengo, Botafogo. Eu vou falar do Vasco. Só estou lembrando que há comentarista de resultados. E eu quero ver se o senhor vai ficar sem comentarista de resultado também. Fale de resultado. A consciência do seu Bocão foi correta. Calma, tem coisa boa para chegar, mas calma. A Luciana já foi dizendo, não, olha só, esse Botafogo vai voltar para entre os 10 primeiros colocados. Poxa, ela deve Luciano, está te provocando. Algum lugar provocando, Lu. Aí, Lu. Está te provocando. Não estou falando que acho que vai ficar. Eu estou falando que, pelo que se desenha, eu aposto que o Botafogo fique entre os 10. Aposto. Pode ser uma aposta errada. Como ano passado eu apostei que o Vasco subiria e não subiu. Agora, pelo que está se projetando, até pelo que o Textor coloca, até pelo que a gente está vendo, eu acho que o Botafogo hoje, pelo que está construindo e pelo que a gente observa pelos times, eu acho que fica assim entre os 10. Embora a projeção da diretoria, o Bocão pode confirmar isso, é para ficar em 14º lugar e não descer. Esse é o objetivo da diretoria. Eu acho que não. Eu acho que o Botafogo fica entre os 10. Isso é estratégia. Então, o que é estratégia? Corrobora comigo. No outro dia eu vi jogar o Crystal Palace, tomou de 2-0 do Chelsea, que jogo de menino é uma coisa, jogo de homem é outra. O Crystal Palace ainda não está no top do Chelsea, é do mesmo time. O mesmo grupo financeiro. Agora, os jogadores que o Botafogo contratou, vai ficar todo mundo triste comigo. É de mediano para baixo. Qual foi o esteio, usando uma palavra antiga? O craque que foi contra... Vamos com calma. Vai ser o coletivo, Mário. Vai ser o coletivo. Depois não chorar na rampa. Então, para fechar o programa, já estourou. Vai fechar o programa. Senão o Douglas vai à loucura. O Douglas não vai namorar essa semana. Se ele estourar o programa, fica editando. Depois vai ser uma loucura. E o de Boné no ouvido meu e dele. Não é de vocês que ele fica. Olha aqui, ó. Vasco da Gama é torcer para melhorar. Você, torcedor do Vasco, que acompanha o Max Esporte, estourou, mas já falamos ano passando do Vasco e a expectativa do Vasco. O Vasco joga contra quem o próximo jogo? No final de semana? Chapecoense que ganhou o Grêmio em casa. Venceu o Grêmio na Arena do Grêmio. Muito obrigado, seu Mário. Muito obrigado, seu Borges. Muito obrigado, dona Lu. Muito obrigado ao apaixonado Bocão. E principalmente a você, meu amigo, a vocês, meus amigos, que nos acompanham, nos prestigiam toda terça-feira, 8 da noite, com repeteco meia-noite, vendo o nosso Max Esporte pela TV Max. Uma ótima semana, se cuidem, sempre com apoio de RTV. Comprar para quem aluga é muito melhor. Encontro marcado, próxima terça-feira, aqui pela TV Max. O Rio corre para Max!